Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, ao nosso canal. Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos sobre o ECA atualizado para 2024. Capítulo 6 do advogado. Vamos lá. Artigo 206. A criança ou o adolescente, seus pais ou o responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Parágrafo único. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Artigo 207. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Parágrafo 1º. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. Parágrafo 2º. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato. Parágrafo 3º. Será dispensada a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal com a presença da autoridade judiciária. E aí, pessoal, eu preparei o meu comentário em cima destes artigos. Os artigos 206 e 207 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, abordam a participação ativa da criança, adolescente, pais, responsável legal ou qualquer pessoa com interesse legítimo nos procedimentos legais, permitindo a intervenção por meio de um advogado. O advogado é notificado para todos os atos processuais, preservando o segredo de justiça, e é garantida assistência judiciária integral e gratuita para aqueles que dela necessitarem. No caso de adolescentes acusados de ato infracional, o artigo 207 estabelece que nenhum deles, mesmo ausente ou foragido, será processado sem um defensor. Se o adolescente não tiver defensor, o juiz nomeará um, com a possibilidade de o adolescente escolher outro de sua preferência a qualquer momento. A ausência do defensor não adia os atos processuais e o juiz deve designar um substituto temporário se necessário. A outorga de mandato não é exigida quando se trata de um defensor nomeado ou indicado previamente durante um ato formal na presença da autoridade judiciária. E pessoal, agora a gente vai ver o capítulo 7, que vai falar da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Artigo 208. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular. Inciso 1. Do ensino obrigatório. Inciso 2. De atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. É muito interessante. A gente está aqui nesse momento, nesse ano de 2024, nesse artigo 208, destacando aqui esse inciso
2, que fala do atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. E sendo assim, um pouquinho mais direto ao que está enfrentando o Estado de São Paulo, a gente pode ver a reclamação da falta do atendimento educacional especializado a alunos portadores de deficiência. É algo gravíssimo e que está infringindo aí o ECA. Inciso 3. Dê atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Inciso 4. De ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 5. De programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental. Inciso 6. De serviço de assistência social visando a proteção à família, à maternidade, à infância e à adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem. Inciso 7. De acesso às ações de serviço, de acesso às ações e serviços de saúde. Inciso 8. De escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade. Inciso 9. De ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar por crianças e adolescentes. Inciso 10. De programas de atendimento para execução das medidas socioeducativas e aplicação de medidas de proteção. Inciso 11. De políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente vítima ou testemunha de violência. Parágrafo 1º. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. Parágrafo 2º. A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. Parágrafo 3º. A notificação a que se refere o parágrafo 2º deste artigo será imediatamente comunicada ao Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas e ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, que deverão ser prontamente atualizados a cada nova informação. E é muita criança e muito adolescente que desaparece no Brasil, viu, pessoal? Os números são alarmantes. Artigo 209. As ações previstas neste capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Artigo 210. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente. Inciso 1. O Ministério Público. Inciso 2. A União, os Estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios. Inciso 3. As associações legalmente constituídas há pelo menos 1 ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia se houver prévia autorização estatutária. Parágrafo 1º. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Parágrafo 2º. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Artigo 211. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia
de título executivo extrajudicial. Artigo 212. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. Parágrafo 1º. Aplicam-se às ações previstas neste capítulo as normas do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público que lesem direito líquido e certo previsto nessa lei, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas da lei do mandado de segurança. Uma criança aí, vou dar um exemplo, uma criança que não está tendo seu direito respeitado, o seu direito líquido e certo, respeitado de ter aí um profissional de apoio, uma criança ou adolescente, né, por exemplo, que tenham aí seu direito líquido e certo, desrespeitado de ter um professor de apoio durante o seu período na escola, o pai, mãe, responsável, pode entrar aí com um mandado de segurança para que seja imediatamente cumprido isso, que está sendo negado, né, um direito líquido e certo que está sendo negado. O artigo 213 fala o seguinte: na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Parágrafo 1º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu. Parágrafo 2º. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. Parágrafo 3º. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Artigo 214. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Parágrafo 2º. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito em conta com correção monetária. Artigo 215. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Artigo 216. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Artigo 217. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Artigo 218. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei 5.869, de janeiro de 73, Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo
de responsabilidade por perdas e danos. Artigo 219. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas e emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Artigo 220. Qualquer pessoa poderá e o servidor público deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Artigo 221. Se no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Artigo 222. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. Artigo 223. O Ministério Público poderá instaurar sobre sua presidência inquérito civil ou requisitar de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas, fazendo-o fundamentadamente. E parágrafo 2º, os autos do inquérito civil ou as peças de informação arquivados serão remetidos sob pena de incorrer em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público. Parágrafo 3º, até que seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento em sessão do Conselho Superior do Ministério Público, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Parágrafo 4º. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. E parágrafo 5º. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Artigo 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. E, pessoal, para que a gente possa guardar bem, né, o que vimos aqui durante a leitura desse capítulo, eu trouxe, obviamente, o meu comentário redigido para vocês, e assim vocês vão conseguir compreender tudo de uma maneira bem mais simplificada. Então vamos lá. O artigo 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, aborda as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos de crianças e adolescentes, detalhando situações como a falta de oferta de ensino obrigatório, atendimento educacional especializado, creche, pré-escola, ensino noturno, programas suplementares, serviços de assistência social, acesso à saúde, escolarização de adolescentes privados de liberdade, entre outros. O parágrafo 1º desse artigo 208 destaca a proteção judicial de interesses relacionados à infância e adolescência, além das situações listadas. O parágrafo 2º aborda a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes, com notificação a órgãos competentes e atualização de cadastros. O artigo 209 estabelece o foro para propostas de ações com competência absoluta do juízo e ressalvas. Já o artigo 210 define os legitimados para ações cíveis, incluindo o Ministério Público, União, Estados, municípios, associações e trata do litisconsórcio. Os artigos 211 a 223 abordam questões processuais, compromisso de ajustamento, tipos de ações,
efeitos suspensivos, execuções de multas, litigância de má-fé, custas, papel do Ministério Público, entre outros. E o artigo 224 estabelece a aplicação subsidiária da Lei nº 7.347 de 1985, que é uma lei da ação civil pública, no que couber. Tá certo, pessoal? Então, até o nosso próximo encontro por aqui. Valeu!